E aí pessoas, tudo bem? Se não for pedir muito, já deixa aquela curtidinha aí no vídeo. Espero que você entenda e goste da resolução da questão que vai ter aqui. E se você quiser acompanhar todos os próximos vídeos e aprimorar a tua matemática, também já se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, dá aquela moralzinha, beleza? Vamos para a questão, bora! Muito bem, pessoas. Enemzinho 2016. Uma liga metálica sai do forno a uma temperatura de 3.000 graus Celsius e diminui 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Até aqui você está lendo, você está bem. E aí começa o seguinte. Use 0,477 como aproximação para o log na base de 10 de 3 e 1,041 como aproximação para o log na base 10 de 11. O tempo decorrido em hora até que a liga atinja 30 graus Celsius é mais próximo de... Meus queridos, isso não é uma questão, isso é um evento. Apertem seus cintos que hoje a gente vai resolver uma questão casca grossa. Hoje a gente vai resolver uma questão muito interessante, uma questão que sim envolve logaritmo, uma questão maravilhosa do ponto de vista matemático. Não torçam para cair algo desse tipo na prova de vocês. Questão difícil, pessoal. Questão difícil. Vamos falar sobre ela. Primeiramente, tá? Qual que é o erro? Qual que é o erro aqui que as pessoas cometem que você não pode cometer de maneira absolutamente alguma? Tem gente que faz a leitura dessa questão e fala assim, beleza, ela estava na temperatura de 3.000 graus Celsius, né, essa liga metálica, e ela vai diminuir 1% da temperatura a cada 30 minutos. Então, beleza, aí você vai pensar, 1% de 3.000 é 30, né, cortar 2 zeros, é 30. Então, depois de 30 minutos, ela tem 2.970 graus. Aí talvez você pense, aí depois de 30 minutos ela está com 2.940, que ela perde mais 30 graus, depois perde mais 30 graus, depois perde mais 30 graus. Não, esse raciocínio está completamente equivocado. Completamente. Tá? Entendam isso. Porque a gente tem que lembrar que a porcentagem ela é em cima do valor atual. Né? Quando ele fala assim, está perdendo 1% de sua temperatura a cada 30 minutos. Então, beleza. Se eu pensar assim, começou agora, a liga está com 3.000 graus Celsius. Depois de 30 minutos, ela vai perder 1% dessa temperatura. Então, num primeiro momento, ela perde 30 graus. E aí, depois de 30 graus, ela passa a ter 2.970 graus Celsius. Aí, passados 30 minutos, ela vai perder mais 1% de sua temperatura. Só que a sua temperatura agora é 2.970 graus. Então ela não vai perder 30 graus. Ela vai perder 29,7 graus Celsius. E não. Se você pensar um pouquinho, você não vai querer fazer esse cálculo na mão até chegar em 30 graus. Você não vai querer isso. Tá? O nosso raciocínio aqui tem que ser um pouquinho diferente. Tá? Acompanha comigo. Vamos nessa. Embarquem comigo nessa jornada maravilhosa. Vamos lá. Pessoal, pensemos o seguinte. Quando a gente tem um tempo inicial, e esse tempo eu vou chamar de P, para a gente não se confundir. Se confundir com o que, Vini? Cara, a gente tem ali uma menção no texto de minutagem, ou seja, em minutos a cada 30 minutos, só que a questão pede o resultado em horas, então eu vou fazer que o nosso tempo, na verdade, eu vou chamar ele de período. Então, inicialmente, quando não se passou nenhum período, né, quando P é 0, a gente tem aí um total de 3.000 graus Celsius. Depois que se passou um período, a gente tem que temperatura? Que temperatura que vai nos restar? Pensem comigo. Se a gente está, ao longo desse um período de 30 minutos, perdendo 1% da temperatura, que temperatura que está sobrando? 99% dessa nossa temperatura inicial. Logo, está nos sobrando
um total aí de 99% de 3.000 graus Celsius. Só que 99% é a mesma coisa que 0,99 e esse D eu posso trocar por multiplicação. Eu não vou multiplicar isso, por mais que a gente já saiba quanto que dá. O que interessa é quando a gente pegar aí a partir do próximo período completo. A partir do segundo período, a gente vai ter 99% da temperatura sobrando da temperatura atualizada. Ou seja, 99% de 0,99 vezes 3.000 graus Celsius. Ou seja, de novo eu posso trocar o 99% como 0,99. De novo eu posso trocar o D por uma multiplicação. E aí vem de novo esse cara aqui. E aí a gente vai perceber que isso aqui é a mesma coisa que 0,99 ao quadrado vezes o 3.000 graus Celsius. Sim, você não está vendo errado. A gente está modulando uma função exponencial. A gente está tendo o seguinte, pessoal, acompanha. Inicial 3.000, bacana. Mas quando se completa o primeiro período, é 0,99 elevado a 1 vezes 3.000 graus Celsius. Quando a gente está completando o segundo período, é 0,99 elevado a 2 vezes 3.000 graus Celsius. Quando eu completar o terceiro período, vai ser o quê? 0,99 elevado a 3 vezes 3.000 graus Celsius. Então, a gente pode dizer com tranquilidade o seguinte: a nossa temperatura em função do período P é 0,99 elevado ao P vezes 3.000 graus Celsius. E agora a gente tem uma questão que fala de uma função exponencial. Que coisa maravilhosa! Só que isso é só para modular, certo? O que a gente vai fazer aqui agora é pensar, beleza, a minha temperatura ela varia de acordo com a passagem desses períodos de 30 minutos. Eu não estou perguntando a temperatura que eu quero chegar. Eu sei a temperatura que eu quero chegar. Eu sei que a gente quer uma temperatura aí de 30 graus Celsius. O que eu quero saber é quantos períodos tem que se passar. Eu quero saber esse P aqui, ó, para que a gente chegue em 30 graus. E agora a gente começa essa questão de verdade. Tá certo? Vem comigo, vamos lá, vai ser bacana. Teremos aí o seguinte, tá? Para começar a isolar isso aqui, eu vou pegar esse 3.000 e vou jogar para o outro lado, para a gente começar a ter a oportunidade de isolar esse P, tá certo? Então a gente vai ter 30 dividido por 3.000, sendo igual a 0,99 P. Aqui, percebam, eu posso cortar 0 com 0 e simplificar o 3 com o 300. 3 com 300 é 1 sobre 100. E isso tem que ser igual ao nosso 0,99 elevado a P. Aqui a gente fica meio sem saída. Como a questão já deu a dica de que a gente vai ter a presença de log, talvez você gostasse de usar aqui a definição de log, definição de logaritmo, e jogar a base ali de potência para o outro lado como uma base de log. E a gente teria o log na base 0,99 de 1 sobre 100, mas isso não seria nada produtivo. Por quê? Sim, essa questão tem que ter logaritmo, afinal a questão me forneceu isso. Mas os logaritmos que foram fornecidos para a gente estão na base 10. Então o que a gente vai fazer na verdade é, lembrem do seguinte, o que a gente está fazendo é uma equação. Em equação eu posso fazer qualquer coisa, desde que se eu fizer de um lado, eu faço do outro.
E quando eu falo que eu posso fazer qualquer coisa, eu posso fazer, por exemplo, o seguinte. Eu vou vir aqui e dizer, ok, vou colocar um log na base 10 de um lado e um log na base 10 do outro. E quando eu faço isso, eu tenho a aparição do logaritmo para a gente. E agora, isso vira uma questão de logaritmo. Sim, é muita loucura. Mas aconteceu no Enem. Prepare-se, isso é uma tendência. Tá certo? Continuamos. Simbora. A gente vai ter o seguinte. Vamos fazer uma divisãozinha aqui. Do lado esquerdo, eu posso lembrar ali que o 1 sobre 100, né, eu posso reescrever ele. E eu posso dizer, então, que a gente vai ter um log na base 10 de quem? 1 sobre 100, gente, é a mesma coisa que 1 sobre 10 ao quadrado. E 1 sobre 10 ao quadrado é a mesma coisa que 10 elevado a menos 2. Lembrando, para você lidar com logaritmos, você tem que estar muito bem em propriedades de potência. Tá certo? Da mesma forma não, né? De uma forma um pouquinho diferente, aqui do lado direito, a gente tem um log do 0,99 elevado a p. Esse 0,99 eu vou reescrever ele. Eu vou falar o seguinte, o 0,99 ele pode ser reescrito como 99 sobre 100 e ele ainda está elevado a p. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu vou vir aqui e eu vou usar uma propriedade de logaritmo que fala o seguinte, quando o seu logaritmando está elevado a um expoente, esse expoente ele escorrega para frente, multiplicando todo o logaritmo. Então, do lado esquerdo, eu vou passar a ter menos 2 vezes o log na base 10 de 10. Do lado direito, eu vou ter o meu p multiplicando o log de 99 sobre 100. Só que aqui, o que a gente vai fazer agora? 99 sobre 100. O que a gente vai fazer agora, pessoal, é o seguinte. Eu vou lembrar vocês que a gente, dentro das nossas propriedades, dentro dos nossos cálculos de logaritmo, normalmente a gente tem que fatorar os caras, né? Então eu, por exemplo, até para fazer uma resolução aqui não tão comprida, eu vou fazer de um caminho que eu sei que vai ser bem interessante. Eu vou já fatorar o nosso 99. O 99, quando eu fatoro ele vai ter uma escrita bacana, que é a seguinte. Eu posso reescrever ele como 3 ao quadrado vezes 11. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Do lado esquerdo agora, eu quero que vocês percebam. O log na base 10 de 10 é 1. Por quê? Qual que é o expoente que eu coloco no 10 para transformar ele em 10? É 1. E menos 2 vezes 1 é menos 2. Esse menos 2 tem que ser igual ao nosso p, e ele está multiplicando aquele logaritmo ali. Só que esse logaritmo aqui agora, percebam que a gente tem multiplicações e divisão. E a gente sabe que quando a gente tem uma multiplicação ou então uma divisão, né, no nosso logaritmando, a gente pode abrir isso. A multiplicação abre em soma e a divisão abre em subtração. Então a gente pode dizer que esse p vai multiplicar quem? O nosso log agora de 3 ao quadrado, que vai somar com quem está multiplicando. Então, agora vai somar com o log de 11 e vai subtrair com quem está dividindo. Vai subtrair com o log de 100. Percebam que de maneira bem semelhante ao que a gente tinha antes, eu posso pegar esse 2 que está aqui, ó, e fazer ele escorregar para frente multiplicando o log em que ele está presente. Eu vou fazer isso, ó, vou botar o 2 aqui já e eu vou tirar ele da onde ele estava. Deixa eu apagar ali rapidinho esse 2. E agora, percebam que
esse log já foi fornecido para a gente, esse log também já foi fornecido para a gente. Log de 3 foi pedido para que seja trocado por 0,477 e foi pedido também para que a gente troque aí o log de 11 por 1,041. Lembrando que o log na base 10 de 11 é a mesma coisa que o log de 11, porque 10 é a base oficial, tá certo? Então a gente vai ter o seguinte, esse log de 3 a gente vai trocar aí por 0,477, log de 11 por 1,041. Tá, Vini, e o log de 100? O log de 100, pessoal, pensa comigo, se a nossa base aqui é oficial, né, não está aparecendo, é o 10, então qual que é o expoente que eu coloco no 10 para transformar em 100? É o 2. E agora fica uma questão bem legal, agora fica uma questão bem simples, na verdade, já estamos aí nos finalmente. Por quê? Porque a gente vai ter o seguinte, basicamente, teremos aí que o 2 vai multiplicar o 0,477, né, pessoal? Vamos fazer as devidas multiplicações, ó. O 2 vai multiplicar com 0,477, que vai somar com 1,041 e depois vai subtrair por 2. E tudo isso está multiplicando por P. Então, o menos 2 vai continuar paradinho lá e o P ele está sendo multiplicado aí, ó. Vamos lá. 2 vezes o nosso 0,477 resulta em 0,954, que vai somar depois com 1,041, o que vai resultar em 1,995. E aí isso vai ser subtraído de 2. Quando for subtraído de 2, significa que a gente está multiplicando esse P por menos 0,005. E se eu quero achar o P, eu tenho que passar esse menos 0,005 para o outro lado dividindo, o que significa que o nosso P é igual a 400. São 400 períodos, tá? 400 períodos, pessoal. Olha que questão enorme que a gente já está fazendo. Então a alternativa correta não é a alternativa E. Olha que questão... Ela faz todo esse processo, ela faz você chegar aí no nosso P igual a 400. 400 períodos. Mas ele pede o tempo decorrido em hora. Se a gente falou desde o começo, o período é de 30 minutos. 400 períodos nos dá o equivalente aí a 200 horas, porque cada 2 períodos resulta em 1 hora. Então, nossa alternativa correta é a alternativa D. Pessoal, nível altíssimo, tá? Como eu falei no meio da resolução, isso é uma tendência. Tem várias questões do Enem nos últimos anos que trabalham com coisas desse tipo. Não estou dizendo que é nesse nível. Tiveram várias questões que foram montadas, já traziam para vocês as funções. A resolução ali era um pouco mais simples, mas esse lance de te dar uns log meio estranho, mandar tu calcular, é super normal, tá? Pô, log de 11, mano, a gente não costuma trabalhar com log de 11, tá? Então, assim, é bem comum questões dessas lance de abertura de log. Essa daqui é super assustadora, mas não significa que ela é a única que a gente tem. A gente tem várias. Treine isso, tá? Treine em partes. Treine, vê se você entendeu a montagem, vê se você consegue raciocinar como fazer a montagem junto comigo. Reassista o vídeo. Depois treine fazer todo o desenvolvimento como a gente fez. No passo a passo, siga os passos que a gente fez aqui. É através desse tipo de prática que você vai conseguir começar a trabalhar com questões nesse nível. Ela não é impossível, ela só é muito difícil. Tá certo? Treine essa questão, tá bom? Um beijão para vocês. Se cuidem aí e até a próxima.